Olá! Um feliz, um abençoado sábado para você, para toda a sua família e para todas aquelas pessoas com as quais você tem compartilhado os nossos vídeos. Muito obrigado, porque você tem nos ajudado a levar paz, conforto, a certeza do amor, do perdão de Jesus para muitas pessoas. O presente sabático de hoje traz para nós o título de Um encontro indesejável, porém transformador. E eu vou fazer uma pergunta para você. Por um acaso você já se encontrou com alguém? Aí, quem sabe, nas praças da sua cidade, nas ruas? Você já encontrou alguém que você não queria ver nem pelas costas? Alguém que você supunha que não gostava de você, que falasse mal de você, que não via nada de bom na sua vida e que estava pronto para apontar os seus erros ou jogar pedra em você. Já aconteceu isso? Mas você encontrou. E você se surpreendeu, porque ao encontrar com essa pessoa, ela sorriu para você. Ela te cumprimentou. Ou ela te fez uma pergunta, ou ela te pediu um favor. E daquele encontro, houve ali um bate-papo amigável. Houve ali uma conversação agradável. E você saiu da presença daquela pessoa refrigerada, transformada, entendendo que aquela mulher não era nada daquilo que você estava pensando, que você estava fazendo um conceito errado daquela pessoa. Sabe? É isso que a palavra de Deus, é isso que o presente sabático de hoje traz para nós. Um encontro indesejável, porém transformador. E está relatado aí na palavra de Deus no livro de João, no capítulo 4. São duas histórias. Uma no capítulo 4 e a outra no capítulo 8. O capítulo 4 vem trazendo para nós a história de que Jesus ouvia ali entre os discípulos alguns fariseus, algumas pessoas que falavam contra o ministério de Jesus e sobre o ministério de João. E eles diziam, olha, esse Jesus aí está batizando mais gente do que João. É como se houvesse ali dois partidos, né? Uns estavam do lado de Jesus, outros estavam do lado de João. Eles não compreendiam que João Batista tinha vindo para anunciar a Jesus e que o ministério de João Batista iria terminar e o ministério de Jesus estava começando. Por isso ele batizava muitas pessoas. Mas interessante que não era Jesus que batizava, interessante que os discípulos batizavam. Jesus anunciava, Jesus pregava, Jesus ensinava, Jesus curava, Jesus abençoava e os batismos eram realizados, mas eles não entendiam aquilo. E Jesus então deixou aquela conversação para trás e Jesus prosseguiu o seu caminho porque ele tinha coisas importantes para fazer com pessoas as quais ele amava e com as quais ele queria ter um encontro transformador. E nos diz que ali, no verso 5, ele chegou a uma cidade de Samaria e que se chamava Sicar. E ali havia um poço onde as pessoas iam buscar água, mas não naquele horário. O sol estava quente, era o horário mais quente e Jesus chegou ali cansado e sedento, junto àquele poço ele permaneceu ali. E de repente, diz a palavra de Deus, que veio chegando uma mulher e de longe ela viu que tinha um homem ali. Uau! Ela não desejava encontrar com ninguém, por isso ela ia naquele horário quente do dia, porque ela sabia que ela era a única pessoa a chegar naquele poço, que ela poderia tirar sua água e sair tranquila. E de repente ela vê ali um homem. E ao se aproximar, ela notou que aquele homem era um judeu. Sabe?
Os judeus e os samaritanos não combinavam, eles não conversavam, eles tinham preconceito entre eles. E agora aquela mulher samaritana, pecadora, chegando ali no horário mais quente, para não ver ninguém na sua frente, ela deparou com um homem e ela identificou que ele era um judeu. O que seria daquela mulher? Como seria o resultado daquele encontro? Vejamos. O verso 7 e o verso 8 diz para nós que os discípulos tinham se retirado. Eles foram procurar algo para comer. E aquela mulher agora se aproximando de Jesus, Jesus falou com ela assim: dai-me de beber. Dai-me água, eu estou sedento. E aquela mulher, olhando para Jesus, disse: como o Senhor, que é um judeu, pede água para mim, que sou uma mulher samaritana? Ai, como que o preconceito às vezes atrapalha, né? E Jesus agora continuou a conversar com aquela mulher. E Jesus disse assim: se você conhecesse o dom de Cristo, e quem é que te pede água, você o daria. Mas olha, eu tenho uma água para te oferecer, e se você beber da água que eu tenho para te oferecer, nunca mais você terá sede. E ela, olhando para Jesus, e disse: como o Senhor não tem com que tirar água? E Jesus disse: mas se você beber da água que eu tenho para te oferecer, você nunca mais terá sede. Resolvido o problema. Aquela mulher não precisaria mais ir ali na parte mais quente do dia, às escondidas, porque ela não queria ser vista. Ela não precisava de fazer mais esse trajeto, carregar esse pote de água. Jesus estava oferecendo uma água que, se ela bebesse, não mais teria sede. Sabe, Jesus está oferecendo essa água hoje para centenas e centenas e centenas de pessoas. Jesus é uma fonte inesgotável, e a fonte de água que Jesus tem para oferecer é água pura, é água que sacia realmente as nossas sedes, é água que vai resolver os nossos problemas em todos os sentidos. E aquela mulher agora disse: Senhor, eu quero dessa água, me dê dessa água. Você também está pedindo Jesus da água que Ele tem para oferecer. Ele é a água da vida. E Jesus agora disse para ela: sim, eu vou te dar água, mas busque lá também o seu esposo, porque ele também precisa de beber dessa água. Tem alguém aí na sua família precisando de beber da água, da fonte que Jesus tem para oferecer? Você já falou com alguém deste Jesus? E aquela mulher agora disse para Jesus: Senhor, eu não tenho marido. Eu não tenho um esposo, Senhor. E Jesus disse: olha, você está dizendo muito bem, porque você já teve 5 e o que você tem agora não é seu. Ela estava no 6º relacionamento. Quantos relacionamentos você já teve? Será que Jesus está podendo abençoar o seu relacionamento? Será que Jesus está podendo oferecer água para você e para o seu relacionamento? E aquela mulher agora ouviu Jesus mexer, falar daquilo que ela não queria. Jesus estava mexendo na ferida dela. Jesus disse para ela: oh, você já teve 5 e o que você tem agora não é seu. Sabe, quando nós nos machucamos, quando nós nos ferimos, às vezes é necessário mexer na ferida, tirar aquelas peles que estão morrendo, para que o lugar seja limpo, seja preparado para que uma outra pele sadia surja naquele lugar onde está aquelas peles mortas. Jesus mexeu
naquela ferida, mas Jesus mexeu para limpar, Jesus mexeu para sarar, e às vezes Jesus está fazendo isso hoje comigo e com você, mexendo na nossa ferida com o propósito de sarar. E aquela mulher agora ouviu Jesus falar e ela disse: uau, ele conhece a minha vida, ele já sabe do meu pecado, ele já sabe das minhas lutas, mas ele está me oferecendo uma água. E ela então disse: Senhor, eu quero dessa água, me dá dessa água. E ela bebeu daquela água. E quando ela teve a sua sede saciada, ela se sentiu perdoada, ela se sentiu purificada, porque Jesus não estava ali para humilhá-la, para ofendê-la, para dizer que ela não tinha esperança, para jogar pedra nela. Jesus estava ali para transformar a sua vida. E ela reconheceu Jesus como aquele homem que estava ali para abençoá-la. E ela saiu correndo e ela anunciou Jesus para as pessoas que ela encontrava. E ela dizia: venha depressa conhecer o homem que sabe tudo sobre a minha vida. E daquele momento em diante, aquela mulher começou a anunciar o reino de Deus para muitas pessoas, porque aquele encontro indesejável se tornou um encontro transformador. Veja, aquela mulher que tinha chegado ali por livre e espontânea vontade, teve um encontro que restaurou a sua vida, que renovou a sua fé e a sua esperança, que deu para ela a certeza do perdão, do amor de Jesus. E Jesus agora, deixando aquele lugar, Jesus foi ao Monte das Oliveiras para orar. E voltando do Monte das Oliveiras, no capítulo 8 do livro de João, nos diz que ele foi para o templo. E ali ele estava ensinando os seus discípulos, falando, anunciando o reino de Deus para aquele povo que estava ali no templo. Quando de repente alguns homens vieram segurando pelo braço, arrastando uma mulher, e chegou perto de Jesus e disse para Jesus: aqui está uma mulher que foi apanhada em flagrante adultério. E Jesus agora, vendo aquela situação, contemplando o rosto humilhado daquela mulher que não tinha chegado ali por conta própria, ela estava sendo levada à força à presença de Jesus. E aqueles homens que a levaram à força diziam: olha, ela foi apanhada a adultério, e a lei de Moisés manda que tais pessoas sejam apedrejadas. E você, o que é que o Senhor diz? Eles queriam condenar Jesus, caso condenasse aquela mulher. Eles queriam condenar Jesus, caso Jesus absolvesse aquela mulher. A lei de Moisés diz que tem que apedrejar. E o Senhor? E nos diz aqui o capítulo 8, que Jesus, vendo aquela situação, Jesus se inclinou e começou a escrever na terra. E aqueles homens, diz que no verso 7, no verso 8, no verso 9, eles insistiam e diziam para Jesus: e aí, o Senhor não vai apedrejar? Verso 8, Jesus não disse palavra nenhuma, e Jesus continuou inclinado e escrevendo na terra. E aqueles homens, agora, vendo Jesus escrever, ouviu Jesus também dizer: quem não tiver nenhum pecado, seja o primeiro a jogar a pedra. E aqueles homens acusadores daquela mulher foram saindo um a um. Por que eles não atiraram a primeira pedra? Porque eles acusavam aquela mulher de adultério. Qual entre eles tinha sido o primeiro a aliciar aquela mulher para a vida de prostituição? Entre eles não tinha nenhum mais que tinha ficado com aquela mulher, desfrutado daquela mulher, e agora estava ali acusando aquela mulher.
E eles tiveram então que sair acusado pela a própria consciência. E Jesus, agora olhando para eles, disse: atirem a primeira pedra. E olhando para aquela mulher, viu que ela estava só ali, porque aqueles homens tinham se retirados, envergonhados e acusados pela própria consciência. E Jesus agora perguntou para a mulher: ninguém? Onde estão os teus acusadores? Ninguém te atirou pedra? E ela disse: ninguém, Senhor. E Jesus então disse para ela: nem eu tampouco te acusarei. Vai e não peques mais. Sabe, é isso que Jesus quer falar comigo e quer falar com você. Jesus não quer tirar pedra. E Ele não quer que você também atire pedra em ninguém. Ele quer libertar, Ele quer salvar, Ele quer perdoar. E Ele quer que eu e você ajudemos pessoas a se achegar a Ele. Que nós levemos pessoas até a Ele, não para pedir que Ele atire pedra, mas para que essa pessoa tenha um encontro transformador com Jesus. Amém? Que nós possamos ser aqueles que conduzem pessoas a Jesus. Não para serem apedrejadas, não para que nós as apedrejemos, mas para que elas sejam perdoadas, purificadas e lavadas com o sangue do Cordeiro, e para que elas sejam saciadas pela água que só Jesus pode oferecer. Amém? Um abraço para você. Muito obrigado por nos assistir e compartilhar. E tenha um feliz sábado na doce companhia de Jesus.